Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje eu vou fazer uma análise on-chain, vou trazer um pouco de informações por trás do preço. Vocês sabem bastante que a análise on-chain é o que mais pesa na minha tomada de decisão e a gente vai ver como que tá os dados on-chain. Não adianta fazer muito análise de price action hoje, porque hoje a gente tem o pronunciamento do Fed aí, como que vai ser a taxa de juros, tanto o nível de aumento da taxa de juros, né, que o mercado está esperando 0,75, quanto também o Fed vai se pronunciar e provavelmente a gente consiga ter algum spoiler sobre o que vai acontecer nas próximas elevações da taxa de juros. Caso a gente tenha o pivoteamento aí da taxa de juros, o Fed começa a diminuir daqui para frente, diminuir a intensidade, a velocidade do aumento, a gente pode ter o mercado subindo aí e dependendo de como for, o mercado pode cair também. Então hoje é um dia que o mercado pode ir para os dois lados, dias de extrema notícia, dia de alta especulação. Eu não opero, eu fico de fora simplesmente assistindo. Então nem adianta fazer análise de price action hoje, porque qualquer análise que você fizer, cara, vai ser inválida, porque o mercado pode ir para os dois lados. A maioria das vezes a gente tem o mercado indo para os dois lados, beleza? Mas a gente vai fazer uma análise on-chain aqui para ver como que a gente consegue entender mais do longo prazo. Beleza? Se você não é inscrito no canal, cara, considere se inscrever, porque aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente sobre análise on-chain. E hoje eu vou mostrar para você que eu trago realmente um mega conteúdo sobre análise on-chain, que a gente vai se debruçar um pouquinho em cima dessas métricas hoje. E caso esse conteúdo faça sentido para você, eu peço que você deixe aquele like para dar força pro canal. O canal é super novo, a gente tá crescendo aí, e também para eu saber que esse conteúdo tá sendo relevante. Mas chega de enrolação, chega de papo, vamos ver as informações que a gente quer mais saber, beleza? Pra gente começar aqui, eu nem vou passar muito pelo price action, tá, do BTC, cara, a gente já viu aí que tem rompimento de cunha, já o mercado pode recuar um pouco aí, pode voltar para fazer a confirmação da cunha, para depois subir, ou pode invalidar esse rompimento aqui, cara, deixa o mercado andar, vamos esperar passar essa notícia de hoje, amanhã talvez a gente consiga analisar um pouco melhor o mercado, depois que o mercado tiver essa direção aí para onde que ele vai, tá, isso daí eu falo mercado porque tanto o mercado americano, stock market, quanto as criptos, está todo mundo correlacionado, todo mundo nessa alta expectativa aí para esse aumento da taxa de juros. Mas para a gente começar aqui na análise on-chain, cara, primeiro ponto que eu sempre vou olhar é como que tá o long term holder, como que tá a confiança dele, se ele continua sendo um cara resiliente. Eu já trago aqui para vocês no canal que, long term holder, ele tá acumulando há bastante tempo, long term holder já tá em patamares mais altos do que 2018, para quem não sabe, long term holder é aquelas carteiras que elas têm o hábito de comprar durante a queda e distribuir durante a alta. É as carteiras que são mais pacientes, né? A gente entende o long term holder como um investidor mais paciente, um investidor de ciclo e não um trader. O short term holder é um trader, é a pessoa que fica ali no mercado mais ativamente todos os dias. O long term holder não. Só que esse cara, ele é quem constitui geralmente o fundo e o topo dos ciclos. Por quê? Simplesmente o supply vai para a mão desse cara. A gente já tem hoje aqui, mais de 75% do supply na mão do long term holder. A gente já está em patamares quase que mais alto do que 2015. 2015 foi o nosso all-time high em termos de porcentagem do supply circulante na mão do long term holder. Ali em 2018, a gente teve cerca de 70% ali, quase 70% do supply na mão do long term holder. Isso já foi suficiente para segurar o mercado nessa região que nós tínhamos, ou na região ali dos $3.200. Hoje a gente já tem mais de 75% do supply na mão do long term holder. Então hoje, não só olhando para essa métrica, mas cara, quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu falo bastante. Eu acho improvável a gente perder os $17 mil do BTC. E cara, sendo humilde, improvável. Não vou falar para você que eu acho que é certeza que a gente vai perder os $17 mil. Eu não posso falar isso, porque pode ser que o mercado perca, pode ser que o long term holder ele perca a sua confiança, pode ser que ele comece a distribuir, pode acontecer várias coisas, pode dar pau na blockchain e aí a gente ter despejo na rede e aí sim a tese vai por água abaixo, a gente vai ter mais queda e o mercado vai parar em outros patamares. Então,
pensando nisso, eu nunca vou falar para você, eu tenho certeza que o mercado vai fazer isso, isso e aquilo. E muito menos vou falar para você que no mês que vem, na semana que vem, o preço do ativo vai ser X. Por quê? Eu não tenho bola de cristal, fera. Eu simplesmente analiso o mercado todos os dias e vou vendo ali quais são as probabilidades que eu tenho ao longo do caminho. Cara, eu tenho uma tese muito forte que a gente bateu fundo nos $17 mil e toda essa tese eu venho expondo ela para vocês, cara, há mais ou menos 4 meses. Há mais ou menos 4 meses eu enxergo os $17 mil como sendo o preço mais barato. Por quê? Simplesmente pelo fato de eu olhar para a análise on-chain. Quando eu puxo, eu já falei que a análise on-chain é o que mais pesa na minha tomada de decisão. A gente tem as métricas por trás do preço, por exemplo, MVRV, que é um gráfico que mostra se o ativo tá caro ou se tá barato. A gente tá nas mesmas regiões que 2018, que no crash de 2020. A gente também tem o NUPL, né? O não realizamento de lucro e prejuízo também nas mesmas regiões de 2018 e de 2020. Então, para mim, desde que a gente teve o evento de desalavancagem do mercado, para quem não lembra, o evento de desalavancagem foi uma queda que durou alguns dias, não deu uma semana, e a gente teve simplesmente uma queda de 43%. Para mim, o evento de desalavancagem foi o panic sell do mercado. Foi o evento de capitulação ali no BTC. A gente teve as criptos juntos também. O Ethereum caiu bastante nesse evento. E para mim ali foi a capitulação. E quando você olha para a literatura, após a capitulação, a gente tem um longo período de lateralização. Essa lateralização, a gente vai ter ansiedade, vai ter a galera desistindo do mercado, porque o mercado está muito lateral ali, não vai para nenhum dos lados e passa um longo período dentro dessa região. Isso daí é um período de região de acumulação e a gente está vendo esse movimento acontecer. A gente está, depois desse evento de panic sell que a gente teve, cara, 4 meses aí de lateralização, a gente está vendo a acumulação do long term holder. Então isso tudo para mim mostra que podemos estar sim constituindo o fundo. Eu só vou ter essa certeza, cara, lá na frente, depois que o fundo for formado, depois que a gente confirmar o fundo, como em 2018 a gente saiu de 6, caiu para 3.200 ali, cara, você só foi ter a confirmação quando a gente já tava voltando lá já para os $5 mil, já voltando quase para os $6 mil, porque aí no gráfico de price action a gente começa a ter confirmações no gráfico semanal, beleza? Então, dito isso daqui, para mim é região de fundo, e aí eu sempre vou estar avaliando como que tá o long term holder. Se esse cara seguir confiante, seguir acumulando esse gráfico aqui, continuar subindo, cara, ótimo, perfeito. É o que eu quero ver no mercado nesse nível que nós estamos hoje. É o que eu quero ver no BTC. Eu quero ver o investidor de longo prazo confiante na tese de que ele pode comprar aqui porque ele vai estar fazendo um bom negócio pensando no longo prazo, pensando no próximo ciclo, beleza? E quando a gente olha pro Realized Price, ele é basicamente o preço justo do ativo. Vamos entender o Realized Price como o preço justo do ativo. Eu não vou explicar para vocês como que isso daqui sobe nessa linha laranja aqui, sobe como ela vai pro lado, mas basicamente é o custo médio de todos os investidores da rede. Cara, de maneira simples e direta aqui para fazer com que você entenda essa parada. O Realized Price é isso, o custo médio de todos os investidores que a gente tem. Quando a gente olha para o Realized Price, a gente vê que em alguns momentos o preço do ativo ele se encontra abaixo do preço médio dos investidores. O que isso significa? Esse preço médio seria o preço justo do ativo. A gente tem um ativo sendo muito mais caro que o preço justo, quando ele está acima dessa linha laranja aqui, e a gente também tem um ativo sendo mais barato do que o preço justo. E você, como investidor, o que você quer comprar? Cara, você simplesmente quer comprar a parada super descontada. Pô, os LEDs já acabou a bateria? Sacanagem, hein? Vai sem bateria mesmo. O que você quer fazer como investidor? Você quer... Perdi até o fio da meada, né? LED acabando a bateria em plena quarta-feira é sacanagem, né? Essa parada durava mais. Mas você, como investidor, você quer comprar algo que esteja barato e você quer vender algo que esteja caro. Se você é um investidor aonde busca uma multiplicação de capital, é exatamente isso que você quer fazer. Você jamais quer comprar algo caro e vender algo barato, porque senão você vai estar tomando prejuízo, beleza? Então, quando a gente olha para o Realized Price, a gente consegue ver que em alguns momentos específicos
o preço do ativo está abaixo do preço justo. E esse preço justo aqui, se a gente olhar nos dias de hoje, cara, se você olhar aqui, ó, pro ciclo de 2015, a gente vai ver que ali na formação do fundo, a gente fica abaixo do preço justo. Em 2018, a gente fica abaixo do preço justo também na formação do fundo. Ali no crash de 2020, a gente deu, uma agulhada aqui, né? O crash de 2020 foi uma agulhada mesmo. Mas a gente chegou a flertar abaixo do preço justo. Veja que o preço justo era 5.588 e o ativo chegou a custar $5.000. Isso significa que quem comprou a $5.000 pagou barato. E quando a gente olha para os dias de hoje, cara, novamente, nós estamos abaixo do preço justo, do preço médio dos investidores. Ou seja, você quer aportar nessa região e vender em região mais caras. Regiões mais caras, a gente tem outros gráficos, ou quando a gente estiver em topo do mercado, eu vou trazer outras métricas aqui para vocês. Durante esse período de capitulação, vou trazer métricas de capitulação, métricas de bear market, métricas de formação de fundo. Quando a gente estiver em topo, eu vou trazer métricas de formação de topo também. Então, na análise on-chain, você tem um momento para você avaliar cada coisa, beleza? Quando a gente estiver em topo, a gente discute outras métricas. Mas, para formação de fundo, veja que a gente tem o Realized Price aqui valendo $21.000. Ou seja, a gente pode ter ele caindo um pouco. Você vai ver que a queda dele é bem lenta. Não vou explicar isso para vocês. Explico isso dentro do treinamento de análise on-chain. Mas basicamente, hoje, o preço justo do BTC é na data de hoje, na data de ontem, na verdade, que a gente olha para fechamento do mercado, né? Na data de ontem, o preço justo do BTC é $21.100. E a gente está abaixo desse preço, a gente já vem se recuperando um pouquinho aqui. Gente, eu diria que estamos exatamente no preço justo do ativo. E aí, pensando exatamente nisso, cara, para longo prazo, para ciclo do mercado, excelente momento de compra. Não é à toa que eu já coloquei 60% do capital que eu queria pôr para dentro de cripto, dentro dessa região, né, abaixo dos $22.000 ali, eu tô comprando, eu comprei BTC, comprei Ether, tenho algumas altcoins, mas uma pequena fração do meu capital. E quem tá dentro da comunidade sabe exatamente a porcentagem que eu tenho, a divisão que eu tenho, porque eles conseguem ver a minha carteira. Mas o que eu quero dizer é que pensando pro longo prazo, pro ciclo do mercado, cara, pensando pra frente, investidor, pensa pelo menos 18 meses pra frente. Se você está buscando análise para trade, análise para você comprar ou vender hoje e simplesmente fechar a operação na semana que vem ou amanhã, cara, esse canal não é para você. Esse canal é para investidores, quem tem uma mão querendo segurar uma exponencialidade do mercado. Eu falo bastante, eu brinco bastante que, cara, o mercado cripto, ele consegue multiplicar seu capital em muitas e muitas vezes, mas ele só vai multiplicar o seu capital se você simplesmente souber surfar uma pernada de ciclo do mercado. Se você souber comprar na baixa e vender na alta. Somente no BTC você consegue fazer 10 vezes de multiplicação se você surfa um ciclo completo. Por isso que eu falo para vocês, cara, aqui não é canal para trade, não estou buscando 10, 20, 30% de valorização da minha carteira. Não é isso que eu busco, não é esse o meu jogo. O meu jogo é buscar 5, 10, 15, 20 vezes uma multiplicação da minha carteira ao longo de um ciclo. Por isso, as pessoas me perguntam, pô, eu já falei bastante, né, que eu saí nos $52.000 e simplesmente eu reentrei no BTC a partir dos $20.000. O meu jogo aqui, simplesmente eu vi uma multiplicação de capital ali, ó, saí dos 52 e entrei nos 22. Eu vi uma multiplicação de 2 vezes do meu poder de compra em simplesmente uma operação, que foi sair do mercado quando a gente apontou topo, o último topo, a última euforia, a última complacência, e reentrar quando a gente está em movimento de capitulação. Só nessa operação aqui, cara, eu multipliquei em 2 vezes o meu poder de compra, porque se eu tinha um BTC a 54 mil, a 52 mil ali, mais ou menos, e eu recomprei a 22 ali, falar que eu recomprei a 25, eu tenho com o mesmo dinheiro, eu tenho 2 BTCs, então eu multipliquei o meu capital simplesmente saindo do mercado. E agora é o momento que eu entro no mercado e vou buscar uma operação de alta para o próximo ciclo. Vai levar tempo, a gente tá falando do halve 2024, a gente tá falando de 2025, a
gente tá falando lá na frente. Não estou pensando no hoje nem no amanhã. E aí, a pergunta que fica é, mas por que você não colocou 100% do capital nessa região se você tem uma tese tão forte de que aqui é formação de fundo? Pelo simples fato de que eu posso estar errado. E aí eu preciso ter uma antitese. A minha tese é que a gente formou fundo, que os 17 é improvável de ser perdido. Mas e se não for, o que eu faço? Eu vou ficar com a bunda na janela e vou ficar assistindo o mercado cair sem conseguir diminuir meu custo médio? Não. Por isso, você tem que ter uma estratégia de entrada e uma estratégia de saída também. Eu falo, não tem como você dar all-in para você comprar no preço mais barato e para você sair no preço mais caro. Mas tem como você comprar na formação de fundo e você sair na formação de topo do ativo também, beleza? Então, pensando nisso tudo aí, eu deixo uma parcela do capital para caso o mercado venha perder essa região, caso minha tese esteja errada, caso eu tenha viés de confirmação, né? Todo analista vai ter um viés de confirmação, caso meu viés de confirmação esteja muito bullish e o mercado ainda esteja muito bearish. Então, eu deixo esse caixa me preparando. E aí, se formar fundo, se confirmar fundo, lá na frente esse capital entra atrasado, tá tudo bem. Não tem problema nenhum, beleza? Então, quando a gente olha para o Realized Price, ótima oportunidade pensando no longo prazo. Isso daqui não é recomendação de investimento, tá? Tome suas próprias decisões. Quem aperta o botão é você e não sou eu. Eu aperto o botão aqui nas minhas compras, mas a minha análise é exatamente como que eu vejo o mercado, como que eu enxergo e como que eu me comporto também nos ativos. Quando a gente olha para o Soper ele é um gráfico que fala um pouco sobre... Cara, entendo, eu tento facilitar as coisas para vocês. A análise on-chain, às vezes, ela é meio complexa. Como que a gente chega no Realized Price? Não vou discutir isso daqui com vocês num vídeo aqui no YouTube. Eu explico isso dentro do treinamento. Mas, por exemplo, o Soper, ele é um gráfico que, cara, você pode entender ele como um gráfico de sentimento, um indicador de sentimento. Se a gente tem um mercado acima dessa linha preta aqui, ó, que é o 1, a gente tem um mercado ganancioso, um mercado bullish, onde as pessoas não querem realizar prejuízo. Isso é muito bom para uma bull run. Quando a gente tem a costura do Soper, essa região do 1 aqui, a gente está em uma transição de ciclo, ou do bull market para o bear market, ou do bear market para o bull market. E quando a gente está abaixo do 1, estamos em franca capitulação, onde o sentimento é de pânico, medo, e a galera sai vendendo no prejuízo mesmo. A gente vê que tivemos eventos de capitulação, a gente estava bem abaixo do Soper e o Soper aqui, ó, a gente teve o topo do mercado, o bull market. Já expliquei para vocês que do ciclo do mercado, o primeiro topo de abril de 2021 foi o topo do ciclo. Isso daqui foi complacência do mercado. A complacência gerou um all-time high porque a gente teve uma euforia muito forte. Para quem não lembra, metaverso, Facebook, isso trouxe uma adoção muito alta durante a complacência do mercado. Por isso que o preço subiu até um pouco mais do que o all-time high. Mas quando a gente olha para as métricas on-chain, a gente vê que o long-term holders, os investidores mais parrudos, eles saíram no primeiro topo. Então, de lá para cá, a gente teve a costura do Soper até entrar abaixo do Soper aqui, ó, em movimentos de capitulação. E agora, recentemente, a gente vê que o Soper está querendo costurar essa região do 1. Lembra, a costura é uma transição de ciclo. Então, pode ser, ainda não dá para confirmar, e eu só vou conseguir confirmar isso com atraso. Mas pode ser que a gente já esteja iniciando um novo ciclo, sim. Esse daqui pode ser o início do nosso novo ciclo de alta. Significa que a bull run vai começar na semana que vem? Não, não significa. Demora para a bull run acontecer. Mas se você olhar para 2018, quando a gente teve o início ali do novo ciclo, ó, só aqui ó, a gente teve o início do novo ciclo, quando o Soper começou a costurar essa região, a gente estava em patamares de $5 mil. O preço do ativo chegou a custar quase 12 mil, 13 mil dólares ali, ou seja, foi uma alta mais de 100% antes da gente iniciar a bull run. A bull run foi aqui, geralmente a bull run é depois do halve, beleza? Por isso que eu falo em 2025, porque o halve vai ser em 2024. Quando a gente olha sobre a dormência das moedas também, a gente vê que a gente chegou no patamar mais baixo do nível de moedas dormentes.
Isso daqui é um indicador de acúmulo. O indicador de quando a gente fala que as moedas estão dormindo é porque elas não estão sendo transacionadas. Cara, 75% do supply está na mão do long term holder. Long term holder compra aquela parada, deixa na carteira, estoca e só vai pensar em vender isso daqui lá na frente. Por isso que a gente tem a dormência das moedas vindo para patamares tão baixos assim. A gente chegou em patamares mais baixo do que em todos os ciclos, o nível de moedas dormentes. Isso daqui tem um pouco de relação... esse daqui é o ajustado. Não, eu ia falar que isso daqui tem um pouco de relação com as moedas perdidas, mas quando a gente olha os gráficos na Glassnode ajustados, eles estão descontando as moedas perdidas, beleza? E também a mesma entidade. Só que quando a gente olha aqui, ó, a gente vê que a gente está começando a retomar um movimento de alta nesse gráfico aqui, que é um movimento comum também quando a gente vai iniciar um novo ciclo do mercado, quando a gente vai iniciar uma nova bull run. Então, isso daqui também é algo muito positivo que eu gosto de ver. O nível de dormência das moedas é muito importante. Se a gente olhar para o gráfico de Accumulation Trend Score, cara, a gente vê que estamos em um período meio neutro. A gente teve uma acumulação quando a gente caiu ali, até mesmo antes do evento de desalavancagem, o long term holder ele vem acumulando já, só que a gente teve uma pequena distribuição ao longo desse período aqui todo, dessa lateralização que a gente está tendo. Hoje o mercado está mais neutro, o BTC, os investidores do BTC estão mais neutro. Quando a gente tem um gráfico mais preto aqui, ó, mais próximo do 1, a gente tem acumulação, mais amarelado, a gente tem distribuição. E quando a gente olha para esse movimento aqui, cara, o que eu quero entender? Eu falo bastante para vocês que, cara, análise on-chain, você precisa ter uma técnica que se chama cavar. O que é cavar? Cara, você viu uma informação? Não é porque apareceu um gráfico apontando um indicador que é região de fundo que você vai acreditar. Até então, porque não existe bala de prata no mercado. Não existe essa parada de tipo, o indicador apontou que é fundo, é fundo. Não, eu gosto de análise comportamental. Então eu tenho esse perfil de cavar. O que é cavar? É buscar mais informação. Tá falando que tá acumulando, tá distribuindo? Quem que tá acumulando? Quem que tá distribuindo? E aí, fazendo essa pergunta, a gente vem aqui pro Accumulation Trend Score por carteiras, né, por tamanho de carteiras, e a gente vê que houve distribuição, sim, nesse período aqui, ó, quando a gente olha esse período amarelado aqui, ó, a gente teve distribuição de bastantes carteiras. Todas as carteiras praticamente distribuíram nessa região, de 1 a 10 BTC, de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 10 mil e de mais de 10 mil BTCs também distribuíram. Únicas pessoas que não distribuíram foram as carteiras com menos de 1 BTC. Isso daqui é normal, a gente sempre tem um crescimento constante dessas carteiras aqui, mas veja que na região que nós estamos hoje, a gente teve um grande movimento de distribuição nessa região aqui e hoje a gente tem um movimento mais neutro. Ainda tiveram algumas mãos pesadas distribuindo, né, que são as carteiras mais de 10 BTCs, elas continuaram distribuindo, ainda não é pelo tamanho da carteira que a gente sabe se o cara é um long-term holder ou um short-term holder. Se um cara é um mão de alface ou um mão de sardinha. Mãos de diamante. Eu já falei isso pra vocês. Tamanho da carteira influencia? Claro que influencia. Se o cara tem mais dinheiro, provavelmente ele tem mais informação, provavelmente ele tem mais experiência. Mas provavelmente, porque às vezes pode ser um bilionário brincando no mercado, acabou de entrar no mercado, não gostou do mercado, não soube se adaptar ao mercado, simplesmente ele também pode realizar prejuízo também. Então eu falo muito para vocês que tamanho de carteira não significa que a pessoa está fazendo a coisa certa. O que é a coisa certa? Comprar na hora certa e vender na hora certa. Comprar na baixa e vender na alta. Tamanho de carteira não significa isso. Obviamente que é o que eu falei no começo. As carteiras maiores, mais pesadas, tendem a ter mais informação, a saber o que elas estão fazendo no mercado, no ativo. Mas essas pessoas também podem cometer erros. E o movimento de capitulação, ele chega para todo mundo, tá? O movimento de capitulação, panic sell, bate para todo mundo, tanto long term holder, short term holder, institucional, tudo. É só você olhar, cara, simplesmente é só você olhar para Tesla, galera. Simplesmente os caras compraram um pouco antes da alta, né? Os caras fizeram um pouco ali da bull run. Os caras compraram
e venderam no prejuízo, venderam nos 30 mil dólares. É só você olhar simplesmente para a Tesla. Muito dinheiro, muita bagatela, comprou e vendeu no prejuízo. Por que que vendeu no prejuízo? Cara, não é porque os caras são burro, não é porque os caras também têm uma mão muito grande que eles vão acertar o mercado. Não, é porque simplesmente eles não têm experiência. Às vezes, uma pessoa com $1.000 na carteira, ela pode ter muito mais experiência, muito mais vivência, entender muito mais do mercado que uma pessoa com milhões. Então, eu acabei de dar o exemplo para vocês da Tesla. Comprou na hora errada e vendeu na hora errada. Comprou ali, o mercado subiu, poderia ter vendido lá na cabeça de todo mundo nos 70 mil dólares, ter colocado lucro no bolso. Não vendeu, foi vender aonde? Mão de alface. Foi vender a 30 mil dólares. Então sim, a Tesla foi mão de alface. Por quê? Comprou na hora errada e vendeu na hora errada. Isso é o que eu quero dizer quando a gente olha para número de carteiras. Então olhar aqui e ver que teve distribuição, a gente teve distribuição, só que hoje a gente já não tem mais tanta distribuição assim. As carteiras grandes ainda tem uma leve distribuição aqui, a gente vê que está querendo amarelar, mas elas não estão acumulando ainda, claramente não estão acumulando, mas as outras carteiras seguem acumulando aí. Então isso daqui é um sinal positivo de ter visto toda essa distribuição aqui exatamente nessa região, porque isso corrobora com uma tese de movimento de capitulação. Capitulação significa desistência do inimigo, desistência da ponta vendedora. Vende, sai do mercado, vai chupar dedo e vai voltar pro mercado na hora que a gente retomar a alta. Esse é o padrão de mão de alface, beleza? Então, a gente vê que teve essa distribuição aqui e o mercado não caiu. Foi uma distribuição bem pesada, principalmente das carteiras maiores. Uma distribuição bem pesada e a gente não perdeu os 17 mil dólares. Então, eu vejo isso daqui como um evento também de capitulação que a gente teve. E se a gente olhar dito tudo isso, o que eu sempre vou estar buscando no mercado? Analisar supply circulante, que isso daqui se chama quantidade, e demanda. Se eu tenho essas duas informações, cara, boom, eu consigo saber para que direção o preço vai. Menos quantidade, mais demanda, preço para cima. Pouca demanda e mais quantidade, preço para baixo. E aí eu vou analisar a saúde de alguns caras. Saúde do long term holder, se o cara segue acumulando, e saúde do minerador também. E quando a gente olha pro hash rate da rede, simplesmente mais uma vez, mais um dia que eu venho aqui falando para vocês que estamos em all-time high do hash rate. Estamos com os mineradores otimistas investindo na operação. Quando a gente olha o hash rate subindo, a gente sabe que o minerador está preparado para um período mais longo. Por quê? Esse cara é simplesmente uma empresa, fluxo de caixa, tem conta para pagar, tem um monte de coisa que rodam normalmente como uma empresa. Então, esse cara, ele é planejado, ele não joga o jogo simplesmente hoje eu vou ligar a máquinas, amanhã eu vou desligar a máquinas, não. Então quando a gente vê o hash rate subindo, significa que os mineradores estão investindo na sua infraestrutura. E se a gente puxar o balanço dos mineradores, a gente vai ver que a gente não está tendo distribuição do balanço deles. A gente teve distribuição nesse mesmo momento aqui, que a gente teve essa distribuição. Muito disso daqui também pode ter tem minerador, na verdade, aqui dentro, porque a gente vê que o minerador ele diminuiu o seu balanço, só que hoje a gente vê o balanço do minerador mais estabilizado, ou seja, o minerador hoje ele me mostra confiança de que o cara tá investindo e de que o cara tá achando que ele tá fazendo um bom investimento, pensando em todo o ciclo, pensando em tudo. Cara, o cara segue fortemente ali, não perdeu sua confiança. O long term holder segue acumulando, também não perdeu sua confiança, segue comprando, já tá com maior parte da quantidade do supply. Cara, e a gente tá passando por um movimento de capitulação. Simplesmente isso, o preço já caiu 70%, a gente tá abaixo do realized price. O que mais tem fatores aqui para me falar que é formação de fundo, cara, eu não sei mais o que eu precisaria de informação para falar. Galera, estamos constituindo o fundo. A gente pode cair mais? Sim, a gente pode cair mais. Por isso eu não vou me expor 100%. Só que eu acho improvável a gente perder os 17 mil dólares. E eu bato nessa tese há 4 meses com vocês. Estamos em uma puta buy zone. Não é mais momento de ficar 100% fora do mercado. É momento de começar a se posicionar. Não significa dar all-in também. Isso daqui não é recomendação de investimento, cara.
tenha a sua própria decisão, saiba pegar todos esses dados aqui que eu falei para você, colocar no papel, riscar e tirar uma conclusão disso tudo para você tomar uma decisão. Saiba ser responsável também, não seja também mimimi e amador no mercado. Mas vendo tudo isso, cara, para mim lindamente a gente tá aí na mesma oportunidade que em 2018 estivemos em $3.200. Não, obviamente, o que o Fed vai falar aí vai influenciar o mercado para baixo ou para cima, mas isso não muda a minha tese. O Fed pode aumentar os juros em 0,75, a próxima pode vir em 0,75, mas eu continuo achando improvável a gente perder os $17 mil. E se o Fed vier mais porrada, mais agressivo no mercado, despencar o mercado na data de hoje, eu vou estar olhando por compra. Simplesmente isso. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. É a única frase que eu sei do Warren Buffett e para mim é a frase que mais funciona nessa parada. E obviamente você tem que ter estômago, você tem que ter disposição, você tem que ter análise, você tem que ter coragem para entrar nesses momentos, entrar no som dos canhões e também para sair no som dos violinos. Você também tem que ter coragem. Mas um analista, ele tem que ser pautado em dados e não em emocional. Então em dados, eu tá me apontando fundo e eu vou entrar no mercado exatamente nessa região, beleza? Espero que você tenha gostado dessa mega análise on-chain que eu trouxe aqui para vocês. Eu tenho certeza que você não encontra esse tipo de análise no mercado brasileiro e nem mesmo no mercado americano. Eu digo isso porque eu aprendi essa parada na raça e hoje eu compartilho todo esse meu aprendizado aqui com vocês no canal do YouTube de forma gratuita. Beleza? Desejo um ótimo dia a vocês. Se preparem para a volatilidade na data de hoje e amanhã eu tô aqui de volta trazendo mais análise para vocês e com bateria nesses LEDs aí que cada vez mais estão segurando menos. Beleza? Forte abraço, galera, e até mais. Valeu!